Amém, irmãos. Conforme tem sido a tônica, ou seja, o foco das últimas ministrações, da qual também lembrávamos ontem aqui no estudo bíblico, que a gente tem mantido a palavra revelada através de que possamos ter uma dependência total no Senhor, uma entrega total no Senhor, como também um descanso total em Cristo Jesus. E é nessa compreensão, não é? Conforme acabamos agora de cantar, que só em Jesus achamos paz e descanso, enfim. Abram a Bíblia de vocês, Salmos 95. Salmos 95. Venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha de nossa salvação, vamos chegar diante dele com ações de graça e cantar a ele salmos de louvor, pois o Senhor é grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Em suas mãos estão as profundezas da terra, a ele pertencem os mais altos montes. O mar é dele, pois ele criou, suas mãos formaram a terra firme. Venham, vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador, pois ele é o nosso Deus. Somos o povo que ele pastoreia, o rebanho sob o seu cuidado. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor, pois ele diz: não endureçam o coração, como fizeram seus antepassados em Meribá, como fizeram em Massá no deserto. Ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que fiz. Por 40 anos estive irado com eles. São um povo cujo coração sempre se afasta de mim, recusam-se a andar em meus caminhos. Assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Amém, irmãos? Feche os seus olhos, abaixe a sua fronte, vamos falar com Deus, vamos pedir para que o Senhor, através do seu Santo Espírito, o Deus Emanuel, o Deus presente, fale agora na nossa mente, no nosso coração, tudo que nós precisamos saber a respeito dessa verdade, a respeito dessa poesia, para que verdadeiramente se torne a promessa nas nossas vidas e que possamos cumpri-la, fazendo a vontade do nosso Deus e Pai e deixando de lado cada vez mais a nossa, para a honra e glória dele mesmo. Amém, amém, amém. O tema: hoje é tempo de ouvir e praticar. Repetindo, hoje é tempo de ouvir e praticar. Irmãos, vivemos em dia em que nunca se ouviu tanto e se obedeceu tão pouco.
Convenhamos, irmãos, quanto que as pessoas falam a palavra, não é? Naquilo que a gente repete aqui, culto após culto, através das redes sociais, os versos bíblicos que andam, que transitam, não é? Que muitos curtem, compartilham. E cada vez que eu vejo isso, né, conforme a rede social demonstra para cada um de nós, deixa escancarada a vida das pessoas, não vou dizer que apenas pela curiosidade, mas, né, a gente vai vendo exatamente quem tem o comprometimento com essa verdade, quem está ouvindo e praticando ou não. A palavra de Deus, para muitos, é apenas uma frase, e não uma revelação da qual precisa ser cumprido. O Salmo 95, ele começa com celebração, louvor e adoração. E ele termina como uma admoestação urgente, nos versos 7 a 11, que será a nossa interação nessa manhã. Deus não está procurando apenas adoradores que cantam, mas filhos que ouvem e respondem. A palavra que ecoa nesse texto é simples e urgente. Não é sobre ontem, não é sobre amanhã, é sobre o agora, é sobre hoje. No Novo Testamento, fazendo exatamente uma ilustração com a própria palavra de Deus, o autor de Hebreus, ele retomando a este salmo, ele reforça: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Imagine agora, conforme a nossa imaginação é fértil, né? Imagine agora alguém abrindo o WhatsApp e recebe ali uma mensagem urgente: compareça hoje, pois a oportunidade é única. Ele pensa: depois eu vejo isso. E quando decide agir, atender a essa mensagem, a esse chamado, já perdeu a oportunidade. O problema não foi a falta de convite, mas sim em adiar a resposta. Assim é a voz de Deus. Quem adia a obediência a Deus perde o tempo da graça, da qual nós louvamos a Ele, não é? Reconhecendo essa graça que já nos alcançou. Amém, irmãos? Muitos ouvem o chamado de Deus, mas tratam como se fosse algo comum, adiando aquilo que é eterno. Ainda há pouco eu falava com a irmã no que se refere, não é, à normalidade que as pessoas conduzem a sua vida, vivendo apenas o hoje, conforme é cantada, né, através de músicas seculares, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Não estão se preocupando exatamente com obediência, com aceitação, podemos dizer assim, dessa verdade já revelada para cada um de nós. Amanhã eu vou dar ouvido para Deus, hoje eu não preciso, deixa eu viver.
Muitos sabem o que precisa fazer, mas deixam para amanhã, sem perceber que o tempo da graça é hoje. Muitos não rejeitam a Deus com palavras, mas o ignoram com as suas atitudes. E assim perde a oportunidade que nunca mais vai voltar. Lembra da historinha do Inter 5? Lembra, né, de todas as coisas que já aconteceram na tua vida, os nuances que a vida nos traz, os desintempéries que a vida nos proporciona? O contexto histórico, quem escreve esse salmo, inspirado pelo Santo Espírito de Deus, é o rei Davi. E o período aproximadamente é 1000 anos antes de Cristo, conforme nós já sabemos. Em outras palavras, 3000 anos atrás. Esse salmo, ele relembra o episódio do deserto, principalmente no que se refere a Massá e Meribá. Que Massá tornou sinônimo de provação, e Meribá sinônimo de contenda, de rebelião. Irmãos, o que o rei Davi está trazendo aqui, não é? Relembrando exatamente essa trajetória do povo de Israel. Israel viu milagres, irmãos. Israel viu o mar se abrir e todo o exército de Faraó ser devorado pelas águas. Israel caminhava por uma coluna de nuvem de dia e de fogo à noite. Se não bastasse, Deus mostrou exatamente uma série de milagres, não é? Da qual esse povo assistiu. Oh Deus! Mas esse povo endureceu o seu coração diante de Deus. Ele questionava sempre, esse povo questionava sempre: será que Deus está conosco? Não diferente de muitos nos nossos dias. Quantas vezes a gente vê pessoas, não é, blasfemando, criando, digamos assim, uma rebelião contra o que o próprio Deus já mostrou para ela própria. Quando ela questiona: aonde que está Deus? Será que Deus me ouve? Será que Ele está aqui? E o rei Davi, ele convoca o povo de Israel, como também a nós nessa manhã, né, para que nos atentemos que hoje é tempo de ouvir e praticar. Não apenas entrar por um ouvido e sair pelo outro. Falando isso agora, eu me recordo que numa determinada ocasião, eu chamei uma pessoa, falei uma série de coisas para ela. Ela falou: legal, beleza, tudo bem, mas eu estou vindo por aqui e saindo por aqui. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureça o seu coração. Assim como Deus falou no Salmo 95 e confirmou em Hebreus, Ele ainda fala hoje. E apenas os que ouvem e praticam a sua palavra entram no seu descanso. E ao meditarmos exatamente nesses versos, de 7 a 11,
no Salmo 95, nós encontramos aqui 5 convocações divinas que revelam como devemos ouvir e praticar a voz de Deus. E não como, esse exemplo que eu trouxe aqui agora, essa pessoa que num determinado momento eu dei um conselho para ela, ela falou, legal, eu ouvi por aqui e saiu por aqui. Quantas pessoas que de repente vêm, ouvem a palavra, sai dizendo, olha que palavra, essa palavra mexeu comigo, mas mexeu num tempinho transitório, num tempinho que você está aqui dentro, ou que deu os primeiros passos lá fora, e na sequência, como é que tem sido isso? Você está praticando essa verdade? Porque não é verdade de pastor, é a verdade revelada para nós nas Sagradas Escrituras, e nós sabemos que as Sagradas Escrituras é a voz de Deus, é Ele falando, e Ele fala, Ele convoca, vinde a mim, venham a mim. As pessoas sabem exatamente que precisa de Deus, mas recorre a Ele somente em tempo de emergência na vida delas. Imagine agora que se você tem uma amizade, uma pseudo-amizade, uma amizade entre aspas, aonde que você vai procurar essa pessoa só na necessidade. Você é visto por essa pessoa como um interessado ou um interesseiro? Deus é pessoa, Deus é pessoal, Ele tem sentimento, Ele quer ver você cada vez mais interessado. Por isso que eu sempre cito aqui, nas coisinhas pequenas como nas macros da nossa vida, tudo vem dele, tudo volta para ele, tudo é dele. Ah, mas que Deus egoísta! Estamos aqui de passagem, irmãos, e compreendendo exatamente que tudo é dele, tudo pertence a Ele e tudo volta para Ele. É para que a gente não se acostume aqui com esse mundo que jaz no maligno. Conforme lembrávamos aqui ontem, o crente ele tem que ter uma postura totalmente diferente do que ele tinha outrora, no passado. O crente tem que viver essa realidade da graça, esse favor imerecido. Não merecíamos, mas Deus nos deu, para que a gente possa contemplar, para que a gente possa agradecer isso através das nossas ações, através das nossas atitudes, que na maior parte ainda é egoísta. Ainda fazemos muito mais a nossa vontade do que a vontade de Deus. Veja que estamos sendo preparados aqui para viver uma eternidade e não apenas dias com o Senhor. Esses maus costumes, essas coisas todas das quais as pessoas valorizam, vai ficar. Isso tudo da qual as pessoas estão, briga às vezes num território, um espaçozinho de varal. Irmãos, nada foge aos olhos de Deus. Olha como que está o teu coração, continua de pedra? Ou você já pediu para que Ele verdadeiramente substitua esse seu coração, coloque agora um coração de carne, um coração que tem sentimento, um coração que verdadeiramente busca a praticar o que Ele está revelando? Essa vida é passageira. Estamos assistindo exatamente, um monte de gente interessada que devemos ter misericórdia desse povo, porque conforme Jesus na cruz disse, Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem.
cegos, ignorantes. E ao meditarmos nesse salmo, nós encontramos aqui essas 5 convocações. Primeira convocação. A primeira convocação que Davi ele faz aqui, através do Santo Espírito de Deus, é para lembrar quem somos em Deus. A palavra diz: pois Ele é o nosso Deus. Somos o povo que Ele pastoreia, o rebanho sobre o seu cuidado. Verso 7, parte A. A relação entre Deus e o seu povo, ela é pactual, ela é relacional. Em outras palavras, não é? Ele já deixou um testamento, ele já deixou um pacto exatamente para que a gente siga. Ele é relacional, ele quer exatamente essa amizade em cada um de nós, ele quer ter esse relacionamento conosco. E não apenas uma condição religiosa. Deus não é distante. Ele é o pastor presente. Ele é o bispo da nossa alma. Esse Deus falou ontem, está falando hoje e falará conosco eternamente. Ele é atemporal. Assim como ele falou com Israel. Assim como ele falou com o rei Davi. Ele está falando conosco aqui nessa manhã. A adoração verdadeira não termina no louvor, mas se completa na obediência à voz de Deus. Louvar sem obedecer é cantar sem se render. Quem é cuidado por Deus não precisa viver ansioso, ansiosa, precisa viver obediente. Para com essas coisinhas pequenas, com essas miudices que de repente está atrapalhando até o teu conviver com as pessoas. Deixa disso, cresça, crente, cresça, pratique a palavra de Deus, armazene a tua vontade dentro do teu ser, que isso aí só está fazendo com que você dê com o burro na água, sempre. Ouvir Deus de verdade sempre vai mexer com a nossa vontade. Se Ele é o nosso Deus, não podemos viver como se fosse donos da nossa própria vida. No que o apóstolo Paulo vai dizer: não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Cristo vivendo em mim hoje, eu tenho que ter um outro pensamento, eu tenho que renovar a minha mente, eu tenho que mudar o meu comportamento. Eu não posso só declarar que eu sou cristão, eu tenho que agir como um. Amém? Segunda convocação é para ouvir a voz de Deus hoje. Quem dera hoje vocês ouvissem a voz do Senhor. Verso 7b, parte B. O hoje expressa a urgência contínua da graça de Deus. Ou seja, um chamado que não deve ser adiado. Olha para dentro de você agora.
Veja quantas coisas que você faz e que no instante seguinte te maltrata. Às vezes você maltrata uma pessoa, mas você que está sendo mais maltratado. Às vezes você desfaz, às vezes você briga por picuinha com uma pessoa, mas é você que está guerreando contigo mesmo. O hoje expressa a urgência contínua da graça de Deus. Esse favor imerecido da qual nós vivemos, da qual nós já possuímos e que não merecemos. Ó Pai eterno, a voz de Deus exige resposta imediata e não uma contemplação passiva. Eu ouvi, mas minha vida não mudou. Deus, Ele continua falando porque Ele deseja um relacionamento vivo, constante conosco. A oportunidade de Deus, ela tem prazo. Não podemos adiar. É hoje. Deus fala hoje, e adiar é o primeiro passo para endurecer o coração. As pessoas que estão adiando não se dão conta, mas esse coração está ficando cada vez mais duro, petrificado. Ao invés de ser substituído por um coração de carne, sensível aos ensinamentos do nosso Deus e Pai, ele está ficando cada vez mais duro, mais resistente. Oh Jesus, Deus, Ele fala hoje, e ouvir Deus e não agir é desobedecer em silêncio. Terceira convocação é para não endurecer o coração. Verso 8, parte A. Pois ele diz: não endureçam o coração. O endurecimento do coração é um processo progressivo, resultado da resistência contínua à voz de Deus. Lembra da pessoinha que eu aconselhei lá atrás e que ela disse: legal, mas entrou pelo um ouvido e saiu pelo outro? Vejam o que vocês estão retendo da palavra de Deus e vivendo, colocando isso em prática. Thomas de Kempis, no seu livro A Imitação de Cristo, ele diz que muitas pessoas têm simpatia pela palavra, mas que essa palavra tem pouca duração dentro dessas pessoas. Elas ouvem, são simpáticas, no primeiro momento é palatável, é digerível, mas no segundo instante já se esquece dessa palavra, não pratica essa verdade. E quando eu deixo de praticar a voz de Deus, quando eu deixo de ser obediente à voz de Deus, eu não estou me dando conta, mas o meu coração está ficando cada vez mais pedrificado, endurecido, não sensíveis a esses ensinamentos. O coração endurecido, ele perde a sensibilidade espiritual, tornando-se indiferente à verdade. Você vai ouvir, mas se não praticar, cada vez mais você vai perdendo essa sensibilidade espiritual. Você sabe exatamente o que você tem de ruim, de errado. Deus também.
como o diabo também sabe. Endurecer o coração é rejeitar deliberadamente a direção de Deus, mesmo conhecendo a verdade. A palavra deliberadamente significa você agir de propósito. Você conhece, mas você opta em não ouvi-lo. O maior perigo não é não ouvir, é ouvir e não sentir mais nada, como muitos que a gente já conhece, como muitos que infelizmente estão se perdendo, estão voltando exatamente à condição de velho homem. A palavra de Deus diz assim: quem está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo, desde que eu permita, desde que verdadeiramente eu dê o primeiro passo para fazer com que todas aquelas coisas do passado fiquem no passado. Se eu ficar alimentando indiferença, se eu ficar alimentando vingança, se eu ficar alimentando qualquer tipo de coisa que me conduza àquele velho homem, àquela velha mulher, eu não vou sair do lugar, eu não mudei. E Deus me conhece, sabe tudo de mim. Como em todas as minhas atitudes já feitas, o diabo também me conhece. O coração duro, ele não nasceu assim. Ele foi construído pela desobediência repetida. Conhecer a verdade e resistir a ela endurece mais rápido o coração. Não crer não é falta de informação, é falta de submissão. Ô Jesus amado, a quarta convocação é para não repetir os erros do passado, compreendido entre os versos 8b e 9. Como fizeram os seus antepassados em Meribá e como fizeram em Massá no deserto. Davi, ele está usando exatamente o resultado de um povo em rebelião com Deus, um povo que viu muitos milagres, prodígios e maravilhas desse Deus e Pai, e que ignorava, fazia de conta como se nada tivesse acontecido. Ele está mostrando aqui exatamente esse exemplo, por qual foi a consequência desse povo. Deus fez esse povo andar 40 anos no deserto para se recobrar da sua consciência, e mesmo assim não entraram na terra prometida, Canaã, morreram no deserto. Veja o deserto que você está se tornando internamente. Meribá e Massá se tornaram símbolos permanentes da incredulidade, onde o povo, mesmo vendo o milagre, escolheu duvidar. Israel testou Deus, invertendo os papéis. Ao invés de confiar, exigiram provas constantes. Quantas vezes que a gente vê pessoas nesse mundo blasfemando com relação, à existência de Deus, com relação às provas de Deus. Olha para a tua vida.
Veja quantas coisas Deus já te fez. Na minha vida particular, Ele já abriu um monte de mar vermelho na minha frente. Pela extensão dos meus problemas que eu enfrentei, eu posso aquilatar exatamente esse mesmo milagre para a minha vida. Que eu creio que vocês também devem ter tido alguns milagres, não é, de uma ordem tão grande, que às vezes faltava até fôlego. Mas glória a Deus, o choro de uma noite termina no amanhecer. Para aqueles que creem, para aqueles que obedecem, para aqueles que buscam, para aqueles que encontram exatamente paz, conforme o louvor que nós acabamos de cantar. Só em Ti, que eu encontro paz e descanso, enfim. Retratando exatamente o que o próprio rei Davi fala no Salmo 37, verso 5, né? Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, que tudo ele fará. Quando eu entrego o meu caminho ao Senhor, não é só com relação aos meus problemas, mas também com relação às minhas atitudes, com relação ao meu comportamento. Deus não espera, né? É óbvio que Ele quer que você peça, porque a base da oração, conforme eu sempre falo aqui, e a Bíblia declara isso para nós, que é pedir, buscar e bater. Quem pede, recebe. Quem busca, encontra. E quem bate a porta do Senhor, Ele abre. Mas veja o teu lado egoísta, onde que está ficando nesse contexto. Olha exatamente, não é? Se você estivesse agindo com uma pessoa normal, se essa pessoa iria retribuir esse favor para você? Ou não? Deus é pessoa. Israel testou Deus, invertendo exatamente esses papéis, e como a gente vê muitos aí ainda, né, fazendo esse tipo de coisa. O erro de Israel foi transformar dificuldade em murmuração. Quantos crentes ainda murmurando, quantas pessoas questionando a esse Deus digno de toda honra e toda glória, digno de todo louvor e toda adoração. Percebe que Davi, antes dele entrar exatamente nesse lado de admoestação, nos primeiros versos, ele louva o Senhor. Ele convoca exatamente todas as pessoas que estavam ali diante dele, não é? A adorar o Senhor, a louvar o Senhor, reconhecer exatamente que Ele é o nosso Deus, o único. Esses que murmuram, esses que questionam, não deixaram a verdadeira dependência para Deus. Ainda fazem coisas, não é? Conforme foi trazido aqui na abertura. Estribadas. Quando eu faço coisas, porque o Salomão ele escreve, não é, para que a gente não se estribe. A palavra estribes, ela tem um significado de fundamentar. Então muitas pessoas estão fundamentadas no seu ego, muitas pessoas estão fundamentadas no ser delas, sem se apoiar e sem buscar a esse Deus que falou ontem, está falando aqui agora e falará conosco eternamente. Mesmo caminhando com Deus, o povo vivia como se Ele não estivesse presente. Ver
o agir de Deus não garante a fé. É preciso decidir e confiar. Quem vive pedindo provas ainda não aprendeu a confiar. Estar no caminho com Deus não é o mesmo que confiar em Deus. Quantas pessoas que nessa manhã estão rumando para as suas crenças, para as suas religiosidades? Quantas? Vindo para cá, não é? Chamando a atenção da Bia pelas filas de carro que a gente via nos templos das mais diversificadas religiões, que as pessoas buscam ser religiosas, mas Deus quer exatamente que sejamos espirituais. Haverá um tempo, e esse tempo é hoje, em que o Senhor está buscando os verdadeiros adoradores, aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Se tem mentira ainda, não é, dentro da tua adoração, põe de lado. Peça perdão. Se arrependa e volte, não é, o mais rápido para Deus. Tenta agora construir uma imagem, não é, na tua mente, conforme eu sempre chamo a atenção de vocês. Vejam Deus de braços abertos, te acolhendo, te abraçando. É assim que Ele quer que você permaneça com Ele. Não procurá-lo de forma religiosa. Verso 9: ali eles me tentaram e me puseram à prova, apesar de terem visto tudo que eu fiz. Mesmo diante de evidências claras do agir de Deus, o povo escolheu, como ainda escolhe, duvidar. Vejam que ele diz: ali eles me tentaram e me puseram à prova. É o mesmo que exigir que Deus prove novamente tudo que Ele já demonstrou no seu próprio ser. Particularmente, volto a dizer, eu vi mar vermelhos abrindo na minha frente, creio que vocês também. Vocês já viram o que esse Deus faz, vocês já viram do que Ele é capaz, porque nas nossas impossibilidades Ele agiu e continuará agindo. Quando você pede prova do que Deus já mostrou, você está testando e não confiando. Quem vive testando Deus ainda não aprendeu a descansar nele. Quem esquece o que Deus já fez, volta a duvidar do que Ele pode fazer. E quem vive de prova em prova, nunca vive pela fé. E a quinta convocação é para termos, ou melhor, é para temermos as consequências, versos 10 e 11. Veja o que diz a palavra. Esse Deus é o mesmo, irmãos. Ele não muda. Um dos seus atributos é que Ele é imutável. O que Ele foi ontem, está sendo hoje e será conosco eternamente. Por 40 anos estive irado com eles. Há um autor do século XVII que ele escreve um livro
intitulado Não Queira Estar Debaixo da Mão de um Deus Irado. Por 40 anos estive irado com eles e disse: são o povo cujo coração sempre se afasta de mim. Recusam-se a andar nos meus caminhos. Verso 10. O problema central não era apenas comportamento, mas um coração continuamente desviado. Convenhamos, irmãos. Convenhamos. A gente sabe exatamente quando a gente age errado, não é? Quando a gente contraria o nosso próximo, nós estamos contrariando o próprio Deus. Quando a gente faz coisas das quais, não é, vai nos entristecer, também estamos entristecendo a Deus. Uma vingança, uma chantagem, enfim, qualquer coisa que faz exatamente que haja uma quebra de relacionamento, não é? Também está existindo essa quebra de relacionamento com Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Quem é teu próximo? É todas as outras pessoas que não é você. Percebe? A ira de Deus aqui é como a resposta a uma rebelião persistente, e não através de falhas ocasionais. Somos falhos, isso é inegável. Perfeito é só Deus, mas Deus, Ele sabe exatamente, né, aquilatar a intenção, Ele sabe, né, Ele investiga nós por inteiro, Ele sabe exatamente aonde que está a nossa intenção, se ela é ocasional ou se ela é duradoura, se está isso enraizado dentro de você ou foi algum deslizezinho, não é? Alguma queda no percurso. Por isso que Paulo vai dizer, né, investigue o homem a si mesmo. Você sabe dos seus defeitos, como também conhece as suas qualidades. Amém? Deus conhece a nossa intenção, não necessariamente só as ações. A ação é para o lado de fora, a intenção é para o lado de dentro. E Deus nos esquadrinha por inteiro. Deus não olha só o que você faz. Ele vê para onde o seu coração está indo. Deus não rejeita quem cai, mas quem decide permanecer longe dele. Tempo com Deus não garante transformação. Decisão, sim. E um coração longe de Deus nunca vai andar nos caminhos de Deus. Verso 11: assim jurei em minha ira, jamais entrarão em meu descanso. Verso 11, mais uma vez. Esse juramento revela a seriedade do juízo divino diante da incredulidade persistente. O descanso estava disponível, mas foi rejeitado pelo próprio povo, como muitos rejeitam ainda e não encontram descanso, não encontrarão descanso. A incredulidade impediu o povo de experimentar aquilo que já estava preparado. Em outras palavras, não é? Essa graça que nos alcançou, a graça, ela chama hoje, mas a resistência contínua
pode fechar a porta amanhã. O maior prejuízo não é perder bênção, é perder o descanso de Deus. Quem não pratica hoje, pode não viver na promessa amanhã. Deus não fechou a porta. Foram eles que escolheram não entrar. Esse Salmo 95 nos conduz a uma verdade simples, mas muito profunda. Deus está falando, o hoje ainda está aberto a todos. O descanso ainda está disponível para todos. Mas o problema nunca foi a falta de voz, mas sim foi a falta da resposta por parte dessas pessoas. Israel ouviu, mas não praticou. Viu, mas não creu. Caminhou, mas não entrou. E por isso perdeu o descanso de Deus, esse descanso que Ele havia preparado. Naquele momento, Canaã, hoje a nossa vida eterna com Ele. Esse texto não é apenas sobre o passado, é um alerta para o presente. Hoje Deus continua falando. Hoje o coração ainda pode responder. Mas cada vez que a voz é ignorada, o coração endurece mais e mais. Quem ouve e não pratica, se aproxima, mas nunca entra. Abaixe a sua fronte, feche os seus olhos. Hoje, eu não tenho a menor dúvida que Deus falou com você. Hoje é tempo de ouvir e praticar. Se você reconhece que tem ouvido, mas não obedecido, tem adiado decisões, tem resistido à voz de Deus, hoje é dia de mudar. Não endureça o coração, não deixe para depois. Responda hoje, abra o seu coração agora, decide obedecer. Dê um passo em direção a Deus. Não saia daqui apenas ouvindo, mas sim praticando. Obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor, por deixar claro para nós, conforme foi o tema dessa ministração, desse expositivo com relação à sua verdade, Deus, que hoje é tempo de ouvir e praticar, porque somente em Ti, Pai, só no Senhor, é que tenhamos paz e descanso, enfim. Que Seu Santo Espírito, Pai, nos incomode profundamente, Senhor, como também é um dos papéis dele, para que cada vez mais possamos praticar a sua verdade, Pai, e não apenas ouvir, para que possamos orar pedindo a substituição do nosso coração, trocando esse coração de pedra para um coração de carne, sensíveis, Pai, à sua voz, sensíveis ao seu ensinamento. Oh glorioso, Deus de poder, Deus de misericórdia, fale, Senhor, e fale com profundidade, Pai, no mais profundo do nosso ser, que Seu Espírito Santo continue sendo, né, esse professor para nos orientar cada vez mais, que o tempo é hoje, não ontem e muito menos amanhã, é hoje.
que possamos verdadeiramente praticar a Sua vontade, Pai. Em Seu nome, Jesus, é que oramos e já lhe agradecemos. Amém, amém, amém. Glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor, glórias a Ti, Senhor.